Todos os caminhos levam a Deus. Talvez você já tenha ouvido essa afirmação muito comum em nossos dias atuais. Essa afirmação é usada por muitas pessoas para viverem de forma desregrada, crendo que, independente das coisas que fizerem nessa terra, independente das situações ou dos momentos em que eles agiram precipitadamente, eles irão para o céu. Afinal, todos os caminhos levam a Deus. Ou seja, independente daquilo que nós fazemos nesse mundo, iremos todos para o céu. O inimigo de nossas almas, Satanás, muitas vezes tem usado essa mentira para corromper a sociedade, para crer que podemos seguir por outros atalhos ou por outros caminhos, que ao final todos eles conduzem à salvação, conduzem a uma vida final junto com Deus. Mas na verdade, muitos têm se desregrado e vivido de forma descumprindo os preceitos do Senhor, se afastando da palavra de Deus. Tudo isso por causa dessas mentiras que o inimigo tem colocado em nossa atualidade e no coração de nossos filhos, no coração da geração de hoje. Por isso, vemos muitos desregrados que não vigiam, que não oram e que não buscam ao Senhor. Mas eu estou aqui para te dizer o seguinte: nem todos os caminhos levam a Deus. Afinal, só existe um caminho, só existe uma verdade. E essa verdade e esse caminho nos conduzem à vida eterna. O próprio Jesus disse isso em João capítulo 14, verso 6. Leia junto comigo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outra maneira de alcançarmos a salvação pelos méritos de Cristo sem que nós sigamos por esse caminho. Sigamos a nossa vida tendo o Senhor como sendo nosso Deus, aquele que guia os nossos passos e aquele que abençoa e que direciona a nossa vida. Por mais que esse mundo diga o contrário e nos apresente outras alternativas, outros caminhos, outras portas para seguirmos, a nossa missão é ter a certeza de que o único caminho que devemos seguir e que nos leva à salvação é o caminho da cruz, que Cristo Jesus abriu com a sua morte e ressurreição. Hoje, muitos têm se desviado, muitos têm se afastado dos caminhos de Deus. Vivemos em uma geração que não se importa mais com o relacionamento com o Senhor, nem tampouco com o culto que prestamos a Ele. Porém, nós, como povo exclusivo do Senhor, como povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, precisamos confiar no nosso Deus, precisamos crer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Independente das situações que passamos aqui, se continuarmos firmes na fé, se continuarmos confiando no nosso Deus, vencendo dia após dia as dificuldades pela fé nele, nós, ao final, seremos conduzidos a uma vida eterna juntamente com Deus. Porém, se seguirmos de maneira desregrada, se afastando do Senhor a cada dia, colheremos os frutos amargos de nossas escolhas ruins, indo para o lugar onde há ranger de dentes e sofrimento eterno. Não é isso que Deus deseja nem para mim, nem para você. Por isso, se você ainda não tomou a sua decisão de caminhar junto com Deus, ainda há tempo. Busque o Senhor agora, enquanto você pode achá-lo, porque haverá um momento em que não acharemos mais o Senhor. Se não tomarmos a nossa decisão nesse momento, nesta vida, não teremos uma outra oportunidade. É aqui ou agora. A decisão é sua. Se você já aceitou Jesus, mas tem se afastado do Evangelho ou está longe dos caminhos de Deus, o meu convite para você é: volte para o caminho do seu Deus, pois somente Ele pode te conduzir à vida eterna. Somente é Ele que contém a verdade, que é a verdade. Somente Ele é a verdade, que dissipa toda mentira. E somente Ele é a vida. Portanto, se não estamos caminhando com Deus, estamos caminhando rumo à nossa morte eterna e separação total do Senhor. Se você não deseja viver eternamente longe de Deus, o convite dele para você neste dia é que você se volte para Ele, crendo que Ele tem o poder para agir na sua vida, poder para te salvar, e Ele tem autoridade para tirar o pecado das suas costas e os colocar em Cristo Jesus, que Ele pagou o alto preço por nós naquela cruz. Por isso, siga pelo caminho da cruz. Haverá muitos desafios e muitas dificuldades. Talvez você tenha passado por essas dificuldades ou por perseguições por seguir o caminho do Senhor.
Mas Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do seu nome. Se sofremos por causa de Jesus, não se compara nada com aquilo que ele passou na cruz por nós. Por isso, que vivamos caminhando nesse caminho. Por mais difícil que seja, as dificuldades vão aparecer. Nós temos um Deus que está conosco independente das situações e que morreu na cruz em nosso lugar. Que sigamos por esse caminho que dissipa toda mentira através da verdade e que nos conduz à vida se perseverarmos. Porque a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, em meio às dificuldades de nosso tempo, será salvo. Voltará juntamente para o Pai, para casa. Pois Jesus voltará para buscar a sua igreja. E se não somos desse mundo, esse é só nossa passagem de volta para casa. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Obrigado a Deus, porque até aqui o Senhor tem guiado os nossos passos, direcionado a nossa vida. Nosso pedido a Deus é que o Senhor continue nos ensinando, nos direcionando, nos capacitando para cumprir a sua vontade através da sua palavra. Que o Senhor nos direcione e nos dê a prova viva através do sacrifício de Cristo em nossa vida, no nosso cotidiano, nos ajude a ter a certeza de que Cristo morreu por nós e Ele é o único caminho que nos leva ao Senhor. Crendo que não há outra alternativa nem outra forma, ó Deus, de alcançarmos salvação, porque Cristo pagou o alto preço por nós. Obrigado, ó Deus, por tudo. Nós pedimos essas bênçãos sem merecimento algum, mas no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até o próximo vídeo do canal.